Glória a Deus. Voltei. Abram comigo o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 6. Evangelho escrito por João, capítulo de número 6, verso de número 9. Não quero ser distante daquilo que você conheça. Muito breve. Quero convidar minha maestra Manuela. Glórias a Deus. Evangelho escrito por João, capítulo de número 6, verso de número 9. Aqui está um rapaz, ou um rapazinho, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Glória a Deus. Os que ficaram de pé podem se assentar, glorificando a Deus pela palavra. Graças a Deus. Eu queria, antes de iniciar, fazer um convite para esse jovem. Por vezes é tão desmerecido, Mateus, tão desvalorizado, mas ele tem um preço tão grande, um valor tão incomensurável. Vai, meu filho, se o Espírito Santo de Deus já te tocou, é você mesmo, Igor. Glórias a Deus, aleluia. Quantos nunca ouviram falar da multiplicação dos pães e dos peixes? Desde a época, queria pedir a sua atenção só um minutinho, os jovens aí, por favor, foca rapidamente, eu vou ser muito breve, mas eu preciso da sua atenção, amém? Glórias a Deus. Daqui a pouco a tia Cláudia chega aí e bota ordem na casa, amém? Desde a época dessa linha das crianças, a gente tem ouvido sobre esta passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Eram 5 pães e 2 peixinhos, que no findar da história são usados para alimentar 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. É verdade que nas mãos de Jesus o sobrenatural ele acontece, porque é isso que nós vemos desde o primeiro capítulo do Evangelho escrito por João. Alguns sinais vêm acontecendo, e no primeiro capítulo do Evangelho escrito por João, nós vemos agora Jesus sendo batizado por João. Ali agora ele grita para todos que o ouvem dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este que no princípio era o verbo, este que desde lá do princípio, além de ser o verbo, era Deus, e com Deus ele estava, e ele agora se materializa nesta terra com o propósito de tirar o pecado do mundo, para remir toda uma nação corrompida. E no momento do batismo, os céus se abrem, a voz de Deus ecoa dizendo que aquele ali era o Filho de Deus, é aquele que vinha para poder remir todo o povo. O Espírito Santo de Deus desce em forma corporal
corpórea de uma pomba. Agora ele é assunto daquele lugar das águas. Ele caminha sentido às aldeias para começar a reunir homens, para começar a reunir pessoas, para junto com ele dar andamento no ministério. E no capítulo de número 2 do Evangelho escrito por João, ele vai entrar em um casamento, porque ele fora convidado junto com os seus discípulos e a sua mãe. E mais uma vez o sobrenatural acontece por intermédio das mãos de Jesus, porque você é sabedor um tanto quanto eu, que agora naquele casamento o vinho vai acabar. A mãe de Jesus vai procurar ele e vai dizer: olha, eles não têm vinho, acabou-se o vinho. Então Jesus responde para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas a Maria agora, ela vai dizer: olha, faz tudo que ele mandar. Mas como assim, se Jesus está respondendo que não é a hora dele de fazer, que não é a hora dele de operar? É porque Maria sabia: fica tranquilo, ainda não é o tempo, mas quando chegar o tempo dele fazer, eu já vi um ficando de pé, o outro já levantou a mão para receber. É porque hoje talvez não seja o tempo dele fazer, mas isso não isenta de ter todo o poder de fazer. Então Maria entendeu e revelou para a RDA nesse dia 15 de fevereiro de 2026. Talvez hoje ainda não seja o tempo dele fazer, mas se prepara, fica pronto, porque de repente ele se levanta e começa a dizer: chegou o momento, e o sobrenatural vai começar a acontecer. Será que tem alguém que está disposto a viver a palavra que o altar já liberou por intermédio da vida do apóstolo Wellington? O ano de 2026 pode até ter começado com lutas, dificuldades, mas o ano de 2026 vai terminar com glória, vai terminar com glória, porque o Deus que me colocou aqui nessa noite para pregar essa palavra está dizendo: eu ainda sou Deus do sobrenatural. Tudo que eu coloco a minha mão não fica do mesmo jeito, não fica do mesmo jeito, não fica. No capítulo de número 2 ele transforma a água em vinho. No capítulo de número 3, a Bíblia diz que um homem vai se encontrar com Jesus à noite. O nome dele é Nicodemos, um doutor da lei, um homem estudado, letrado dentro das leis mosaicas, dentro dos costumes judaicos. Se encontra com Jesus em uma certa ocasião, em uma certa noite, e vai interrogar Jesus. Mas na verdade quem acaba sendo interrogado e confundido é ele, porque Jesus agora vai dizer para ele: rapaz, tu está me perguntando sobre a salvação, tu está me perguntando sobre o reino dos céus, tu és doutor em Israel e não sabe? Aí Jesus vai responder para ele: ô Nicodemos, tu até sabe muito, mas tu sabe muito aqui da terra. Sabe o que precisa na sua vida, Nicodemos? É um novo nascimento. Tu precisa nascer da água e do Espírito. Era Jesus revelando para Nicodemos e para toda a igreja posteriormente que há dois tipos de nascimento. O primeiro nascimento é o nascimento carnal, aqueles que nós somos concebidos através da relação do nosso pai e da nossa mãe. Só que existe um novo nascimento. E qual é, Patrick? Aquele de quando eu, em lágrimas, estendo a minha mão diante de um altar e digo: não tem como mais viver longe dessa presença, não tem como mais viver distante da presença daquele que outrora abriu mão de tudo para morrer no meu lugar, para me dar a garantia de vida, e vida esta eterna. Jesus estava revelando o sobrenatural para
Nicodemos naquela noite. Por quê, Patrick? Porque o verso de número 16 vai revelar a maior profecia. E qual é, Patrick? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele, eu arrepiei aqui, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E onde que está, Patrick, o sobrenatural? O natural é os meus olhos fecharem nessa terra e eu ser enterrado, acabou. O sobrenatural, missionário Azuca, está que quando os meus olhos fecham aqui na terra, eu ainda tenho uma vida lá, eu ainda tenho uma vida no porvir, vida essa que nunca mais. Capítulo de número 4 do Evangelho escrito por João. Mais uma vez Jesus vai nos fazer experimentar o sobrenatural, porque agora ele vai entrar em uma aldeia chamada Samaria, vai se encontrar com uma mulher no poço, ao meio-dia, onde o sol está no meio dos céus. Você conhece toda a história. Aquela mulher era uma mulher de vida duvidosa, uma mulher onde ela com a própria boca vai dizer: eu já tive 5 maridos. E Jesus revela para ela o que ele mesmo já sabia. É verdade, e tu agora tem mais um, só que esse não é teu. Então começa aquele questionamento: me dá água? Fala, peraí, eu sou samaritana, tu não pode receber nada que eu te der, porque a nossa nacionalidade não dá muito certo. Só que Jesus vai dizer: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria e eu te daria água viva, e tu nunca mais tornaria a ter sede. Aqui começa agora o sobrenatural a se desenrolar, porque Jesus continua dizendo para ela: você bebe dessa água e volta a ter sede, mas a água que eu tenho para te dar, ela tem 2 qualidades. A primeira, tu não volta a ter sede, e a segunda, dentro de ti nasce uma fonte, um manancial de água viva que jorra para toda a eternidade. Só que o mais extraordinário, o mais sobrenatural é no desenrolar da conversa, porque agora ela vai dizer: bem verdade, vamos aproveitar a oportunidade então para colocar tudo às claras. O meu povo diz que se deve adorar lá no Monte Gerizim, mas o teu povo está dizendo que se deve adorar no templo em Jerusalém. Então como resolve esse problema? Como resolve esse impasse? Jesus responde: é simples, filha. Até hoje vocês se prenderam na atmosfera terrena, só que está chegando uma hora, e eu vou abrir o verbo para dizer: a hora chegou. É agora que todo aquele que quiser viver o sobrenatural só precisa de 2 coisas: me adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque eu me alegro, porque o Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu vou te dizer, mulher, o meu Pai olhou para esse poço hoje, enquanto os olhos estavam olhando para criticar, Deus olhou e viu alguém interessado na adoração, viu alguém interessado na entrega. E tu, meu Deus, e os meus olhos, mulher, achou tanta graça em ti, que está na hora. Aqueles que te apontavam como adúltera vão ter que se calar, porque a partir de hoje tu é missionária. Tu é missionária. Vai e fala, vai e prega do extraordinário e do sobrenatural que está começando a acontecer aqui nesse lugar, aqui nesse poço. Sabe por que, diaconisa Nice? Que a mulher que chegou com um baldinho para pegar água saiu como fonte. Saiu como fonte. Não entendi, Patrick. Deus dá semente ao que semeia. Tu quer matar a sede de alguém? Então recebe fonte. Tu quer matar a fome de alguém? Pega pão. Pega pão. Pega pão. Hoje Deus te trouxe aqui
tão somente para te munir, para te capacitar com o sobrenatural. Nações serão impactadas, reinos serão abalados por aquilo que Deus te entrega agora. Por aquilo que Deus te entrega agora. E quem quer pega, quem quer pega. Aí chega o capítulo de número 5 do Evangelho de João. Confesso que não sei se daqui eu pulo para o 6. Porque agora a Bíblia diz que Jesus mais uma vez está indo para o templo em Jerusalém. Porque está acontecendo uma festa, a festa da Páscoa. Quando todo judeu que se preze se reúne agora em Jerusalém para celebrar no templo esta festa que simbolizava a libertação do cativeiro egípcio. Quando agora Deus permite o povo ser liberto das garras de Faraó, eles celebram a primeira Páscoa, que no hebraico é Pesach, que é passar por cima, que foi quando a 10ª praga, a morte dos primogênitos, passa por cima das casas que estavam ungidas, ou os umbrais das portas untados com o sangue do Cordeiro. Jesus agora, junto com os seus discípulos, vai até o templo em Jerusalém para celebrar essa festa. Festa alegre, festa animada. Só que Jesus não vai junto com todo mundo para o templo. Ele agora vai para um lugar chamado Tanque de Betesda, ou Casa da Misericórdia. Esse lugar que era composto por 5 alpenos, 5 estações ou 5 degraus, que ali eram depositada toda a gama de enfermos daquela época: mancos, aleijados, ressequidos, cegos, surdos, mudos, coxos, todo tipo de enfermos eram deixados ali, porque havia uma crença que quando as águas eram agitadas, o primeiro que se lançasse nelas eram curados de qualquer mal. Aí Jesus chega naquele lugar, só que Jesus vai direto em um homem esse que a Bíblia diz que havia 38 anos que padecia de um mal, de uma enfermidade. Ele era coxo, ele era paralítico, já há 38 anos. E Jesus vai fazer uma pergunta para ele e vai dizer: ô moço, você quer ser curado? Ô gente, ali eu já tinha dado um pulo. Antes de Jesus liberar a profecia, meu amigo Ian, só dele perguntar: tu quer ser curado? Rapaz, eu já senti uma graça que dali ele não precisava fazer mais nada, eu saudava. Só que o homem não responde dessa forma. Ele vai responder dizendo: ô rapaz, tem como não? Tem jeito não? Peraí, mas como não tem jeito? Quem está chegando ali é o Jeová Rafá, aquele que cura. Ele vai dizer: eu estou aqui há 38 anos. Todas as vezes que a água é agitada, passa alguém na minha frente. Tu já se sentiu assim? Quando tu acha que agora vai, oh meu Deus, agora terminou o tempo da espera. Aí você pensa: agora Deus me viu, agora chegou o meu momento. Eu não sei, eu senti um arrepio diferente aqui, eu vou falar. Talvez você entrou 2025 pensando: esse é o meu ano, 2025 vai acontecer, a água já está sendo agitada. Só que não foi, alguém passou na sua frente. Só que posso liberar a palavra? Agora chegou 2026
E esse que chegou agora junto com 2026 não é para passar na sua frente, é para se colocar na sua frente para perguntar: tu quer levantar agora? Tu quer? Oh meu Deus, eu estou vendo mão levantada para receber. Eu vou liberar a diaconisa Josi. Onde Deus desceu nesse lugar, só para confirmar o que já foi profetizado na virada do ano. Esse é o ano que Deus vai quebrar decreto. Esse é o ano que ninguém mais passa na sua frente. Por quê, Patrick? Porque o grandão da Galileia se colocou de pronto na sua frente e está perguntando: Marielle, o que é que tu quer esse ano? O que é que eu posso fazer esse ano? Ei, só vai depender de você qual vai ser a resposta. Oh meu Deus, eu senti graça, Bispelane. Eu senti graça. Oxalá, se a igreja entendesse nesse momento a dimensão que isso aqui está tomando, só vai pegar quem quer. Só opa. Esse time daua, encantará que a sé, ele mandará pra si de omanécia. Gente, eu tô sentindo uma graça, porque ali no meu cantinho, ainda no momento do louvor, eu chorei e falei com Deus: não deixe essas lágrimas cair no chão não, porque tu conhece tudo que está aqui. Tu conhece tudo que está aqui. Tu conhece o quanto a ferramenta tem pesado na minha mão, mas eu não tenho largado ela. E eu estou sentindo Deus falando no meu íntimo aqui. Me apresentei nessa noite e estou perguntando: o que é que tu quer? Vai querer agora? Ah, se a igreja entender, eu vou deixar, porque Deus está derramando graça nos músicos agora. E a igreja que quer, pega, pega, pega. Enquanto tem uma igreja que ora, apóstolo Wellington, existe um Deus que responde. Existe um Deus que atende. Chega, chega. Hoje Deus põe um fim nessa espera. Hoje Deus põe um fim nessa espera. Chegou o teu momento, chegou o teu tempo. Chega de ver alguém passando na tua frente. Chega de sofrer esperando. Chega de desilusão. Chega de decepção. Chega dessa agonia. Eu tô aqui nessa noite pregando de um Deus que age de repente. É de repente. É de repente. Eu tô sentindo movimento aqui. Esse Tchomanaua, Riquipelwa, Samanatra, Pracichewa, Emimocotoi de Rebaprácia. Quarta-feira passada, enquanto a graça descia no louvor, Deus me fez contemplar de olho aberto o vulcão entrando em erupção, ali onde mais ou menos a missionária Cláudia está. E começava a despelir fogo em todas as cadeiras. Oh Jesus, eu não sei o que vai acontecer a partir de hoje dessa igreja, mas te prepara, te prepara, te prepara.
da história. O homem se lamenta, questiona. Eu achei, Manu, que só dava para usar essa expressão no texto de Lucas 5. Jesus deixa o homem desabafar, diaconisa Camila. Jesus deixa o homem falar. Não tenho ninguém, estou aqui sozinho, decepcionado. Tem tanta gente que passa na minha frente, eu não vejo ninguém estender a mão para me ajudar. Jesus está caladinho ouvindo. Aí quando o homem termina o desabafo, Jesus vai dizer: pega a tua cama e anda. Por que, Patrick? Qual é a expressão que pode ser usada também nesse texto? Quem disse que Deus se importa com as suas lamentações? Quem disse que Deus se importa com as suas lamúrias? Com que Deus se importa então, Patrick? Eu vou apontar o dedo para tu ver que eu estou profeta nessa noite. Ele se importa com o propósito que Ele já estabeleceu sobre a tua vida. Para Ele, Moisés, não interessa se tu é pesado de língua ou não. Para Ele não interessa, Jeremias, se tu sabe falar ou não. Para Ele não interessa, Oséias, se vai ter que casar com prostituta ou não. Para Ele, Ezequiel, Ele não se importa se tu tem chamado para sacerdote por causa do berço. Para Ele tão pouco importa, Pedro, se a noite foi de frustração. O que importa é o propósito que Ele já estabeleceu. Se Ele chegou para curar, você crendo ou não, Ele cura. Se Ele te levantou para pregar, tu falando ou não, Ele te usa. Se Ele te levantou para ministrar, Carla, tu querendo ou não, Ele usa. Se Ele te chamou para pastorear, pode correr para onde quiser, Ele te acha. Se Ele te chamou para profetizar, Jonas, nem que seja no peixe, nem que seja, eu estou sentindo, apóstolo Wellington, eu estou sentindo, Recamácia, Recamadacaté, Remabucotócia, Rimidé pra sete Camadauá, Ebra sete Canarauá, O Pepipi que Mandacatauá, Remandacataraceua, Remixoprácia, Bacatauá de Revácia, Remanda pra cá, tu que é pra face até. Vai, 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 vai. Pode ficar em pé que eu encerro agora. Só para coadunar e respaldar a profecia do apóstolo Wellington, os versículos finais do capítulo de número 5 do Evangelho escrito por João. A história do homem começa no tanque de Betesda, aleijado,
Só que ela vai terminar com ele pulando, apóstolo Wellington, com ele saltando, com ele glorificando a Deus dentro do templo. Eu não sei como é que começou o teu domingo, não sei como começou o teu ano, ei, mas pelos olhos da fé e por essa profecia que me guia, já há 32 anos, eu sei como ela termina. Termina pulando, termina glorificando aquele que te levantou do tanque, aquele que foi te buscar onde ninguém tinha coragem de ir, aquele que acreditou em você quando ninguém mais dava crédito. Olha eu mais uma vez pregando para mim aqui, ó. Aquele que foi te buscar quando muitos já haviam te abandonado, aquele que olhou para você quando muitos passavam e viravam o rosto, aqueles que nem a paz do Senhor te davam, aqueles que quando pela primeira vez tu cantou, mandaram parar, aqueles que pela primeira vez que tu pregou, falaram que não tinha jeito, aqueles que pela primeira vez tu dançou, falou pode parar. Ele foi lá e disse, eu não dependo da opinião alheia, eu não dependo tampouco dos seus questionamentos, eu já tenho um propósito para ti, e o propósito é no templo, é no templo, é no templo, é no templo. Eu vou falar até a igreja entender. É aqui, é aqui. Como assim, Patrick? Tu já chegou onde Deus queria que você chegasse. Agora é com Ele, agora é com Ele. Isso, missionária Cláudia, vem aqui pra frente. Quando tu tá aqui na frente eu me encorajo mais. Epa, reclamate a selva, era pra cantar a cibide, remadaca choia, remadaca da prepassa tela, rime da serra. Eu tô ficando doido aqui, gente. Obitaca pra capela, remandará. Só pra gente encerrar, vem pra frente, vem. 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 Mas sem fazer raiva, vem pra perto do altar. Igual a gente combinou, traz o povo pra perto, vai. Oh meu Deus, olha a graça que desce no guitarrista agora, vai.
Alguém arrasta a missionária Andressa aí, pelo amor de Jesus. Ô Carla, não espera chamar não, Carla. E não sei preparar um sermão. O texto que lemos, João capítulo 6, Jesus vai dar uma ordem aos discípulos. Depois de ter pregado um dia inteiro, o povo está com fome. Ô Filipe, alimenta o povo, Filipe. Agora, Filipe, de tu fazer a obra missionária. Aí Filipe vai responder: rapaz, Jesus, agora estreitou. Por quê? Se eu tivesse 200 denários aqui, não ia ser suficiente. Meu Deus, que graça. Só que de repente, vai levantar um homem chamado André. E vai dizer: ô mestre, deu ruim para Filipe, não tem nada. Só que eu também não tenho nada. Só que deixa eu te dizer, eu passando em revista do povo, presbítero Tião, achou-se um rapazinho. Tem um menininho ali no meio do povo. E o rapaz está preparado. Porque aquilo que você chama de sorte, eu aprendi que é a união. É o casamento, missionário Azuca, do preparo com a oportunidade. Não vem com essa história de sorte não. Aí André vai falar: tem um rapazinho ali, tem 5 pães e 2 peixinhos. André podia ter se calado ali, tinha entrado para a história. Juliane, mas ele continua falando. E há quem diga, apóstolo Hélio, que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Ele vai dizer: Zu, mas 5 pães e 2 peixinhos não é nada diante desse povo. E eu aprendi com o apóstolo Wellington esse fim de semana que eles vão menosprezar o pão ainda chamando o pão de cevada. Cevada era a sobra do trigo que eles usavam para fazer o pão de baixa qualidade. Porque tem gente que menospreza aquilo que tu tem, deixa para outro dia. A ordem de Jesus é: manda trazer para mim. E eu vou liberar porque eu estou profeta hoje. O problema é que o milagre não acontece porque tu mantém na tua mão. Experimenta entregar na mão dele. O segredo não está na tua mão, na tua habilidade, no teu preparo. O segredo está na mão dele. Ô André, manda trazer para mim. Para encerrar e explodir. Os apóstolos grandão
não tinha nada.